na sua vida. Nós vamos ler o texto de 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo de número 14. 2 Reis, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu é como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ele para o rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela lá que dá para o leste, para atirar. E o rei então fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente, grava essa palavra, totalmente, os arameus em Afeque. E em seguida mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão, quantas vezes, gente? E depois que disse que ele golpeou o chão 3 vezes, o que vem escrito em seguida? Ele golpeou 3 vezes, e depois que ele golpeou 3 vezes, o que ele fez? Muitas coisas que você começou na sua vida, você parou no meio do caminho. Você já poderia ter obtido vitórias em áreas muito importantes da sua vida e hoje está desfrutando delas. Sabe por que você não está desfrutando? Porque no meio do caminho você parou. Você começou, você sabia que era a coisa certa para fazer, você sabia que aquele era o caminho, aquela era a direção de Deus, mas no meio do caminho você parou. E eu quero conversar com você sobre isso nessa manhã. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, nós queremos entregar esse momento nas suas mãos, é o momento da sua palavra. E eu peço que o Senhor glorifique o teu nome nessa hora. Usa a minha vida e faz eu ser um canal, um instrumento nas suas mãos, somente isso. Que o nome de Jesus seja glorificado e a nossa vida seja transformada. Se você concorda com essa oração, diga amém. Sabe, queridos, nós falamos na semana passada do apóstolo Paulo, que no final da sua vida, ele fez uma declaração muito poderosa. A declaração dele foi: combati um bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. O apóstolo Paulo entrou em um bom combate e foi até o final, não parou no meio do caminho, igual o rei Joás. O apóstolo Paulo, ele foi até o final, não parou no meio do caminho, igual a muitos de nós, que paramos depois de ter iniciado uma trajetória que era boa para a gente. E eu quero avaliar aqui com você nesse texto o que nós precisamos fazer para não parar mais as coisas. O que nós precisamos fazer para não ser mais aquele tipo de pessoa que tudo que começa para, tudo que começa para. Todo projeto que inicia na primeira luta você entrega. Tudo aquilo que você idealizou como algo bom para a sua família, como algo bom para a sua vida espiritual, você vai todo empolgado no início, mas logo no primeiro vento você para, no primeiro empecilho você para. Como fazer para não ser uma pessoa assim e não parar mais no meio do caminho? 4 dicas para você gravar nessa manhã. Primeira coisa, eu preciso estar decidido. Você pode bater assim, ó, no peito e falar assim: eu estou decidido. Decidida, fala aí, minha irmã, decidida, não vou voltar atrás. Você decidiu servir a Deus?
Então não volte atrás. Você decidiu cuidar bem, investir na sua família, não volta atrás. Você decidiu crescer e prosperar em um negócio que Deus colocou na sua mão. Deus colocou um alvo, Deus colocou um número, Deus colocou alguma coisa aqui na sua mente, no seu coração. Esteja decidido, eu não vou voltar atrás. O apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, eu fui até o final. Eu gosto muito da vida de Davi, já falei para vocês que eu tenho alguns personagens da Bíblia que eu sou fã deles. Davi é um. E um dos salmos de Davi, Salmo 18, versículo 37 e 38, olha o que Davi diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de tê-los consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram totalmente debaixo dos meus pés. Aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, e não voltei até os destruir. Ele fez isso também com Golias, lembra? Ele pegou uma pedra, tirou uma pedra em Golias, e quando a pedra bateu na testa do Golias, que o Golias caiu, ao invés dele parar, ele falou: eu vou concluir totalmente esse projeto que Deus colocou nas minhas mãos. E ele vai em cima do Golias, pega a sua espada e até o final. Quantas coisas na sua vida que você estava já prestes, você conseguiu alcançar o pedacinho de uma vitória, mas não era a vitória completa. E você alcançou só um pedacinho, depois que você alcançou um pedacinho, você relaxou. Você relaxou, enfraqueceu, não foi até o final. Talvez fez igualzinho o rei Joás, atirou umas 3 setas só e parou. Será que não está na hora de você retomar e meter bronca até o final? Será que não é esse o momento que Deus está querendo ver você se levantar dessa forma? Ô irmão, não pare mais no meio do caminho as coisas que Deus manda você começar. Não pare mais no meio do caminho. Segundo ensinamento, para eu não parar, eu preciso lutar com todas as minhas forças. É claro que as coisas boas da vida, elas não são fáceis. Se fosse fácil, todo mundo desfrutaria. Agora, a decisão de eu lutar com as minhas forças e estar confiante em Deus, de que quando a minha força acabar, a mão dele vai me conduzir, é essa que é a diferença que eu devo decidir viver. Escute uma coisa, o poder de Deus e a manifestação do poder de Deus na nossa vida vai entrar quando Deus enxergar que nós colocamos toda a força que Ele colocou na nossa mão para a gente fazer. Então primeiro empenhe-se ao máximo que você pode, dê o máximo de você, e quando você estiver falando, não aguento mais, então acontece o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Eu estou muito feliz nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim na hora da minha fraqueza. Mas para a hora da fraqueza chegar, o cara precisou de dar tudo dele, de colocar tudo que ele podia. Você já lutou com todas as suas forças? Ou você está entregando, sem ter colocado o máximo do seu empenho? Eu acho que dá para fazer mais. Você sabe que dá para fazer mais. A Bíblia conta um outro exemplo muito poderoso, Gênesis 32, 24. Conta a história de Jacó na luta com o anjo. Uma noite inteira lutando. Você pensa, o que é um homem lutar com um anjo? Olha o poder que pode ter um anjo, o poder que tem um homem. Pois é, a Bíblia diz que Jacó venceu o anjo, cara. Porque ele estava disposto a lutar até o final. Ele estava decidido. E o anjo, quando sai, fala: rapaz, esse cara prevaleceu contra mim.
Você tem prevalecido diante das lutas que tem se levantado, ou você tem desistido, perdido, porque entregou os pontos? Você não perde quando alguma coisa dá errada, você perde quando você desiste. Talvez você está dizendo, eu já perdi. Não é, você não perdeu. É apenas uma fase. É apenas um pedaço do caminho. Você perdeu se você desistir, aí você perdeu. Agora, se você não desistir, não tem perda, tem aprendizado. Que vai te fazendo mais forte. Vai te trazendo mais sabedoria. Vai preparando você para as coisas maiores que irão acontecer na sua vida lá na frente. Você sabe que na hora que Jacó está lutando com o anjo, o negócio começa a ficar uma batalha muito violenta, cansativa, a madrugada inteira. E uma lição eu trago aqui nesse texto. Quando você está decidido a lutar até o final, você vai enfrentar momentos, normalmente de pressão ao máximo. É mais ou menos assim, antes de melhorar, na maioria das vezes vai piorar. E você está preparado para se isso acontecer? Diga aleluia. O que vai proporcionar a diferença nessa situação, aqueles que decidiram lutar, independente se piora ou não, e daqueles que na piora, eles falam, não vou aguentar isso, e desistem. Ô meu irmão, terceiro ensinamento. Se eu quero ser daqueles que continuam até o final, eu preciso de sempre trazer à memória que eu não estou sozinho nessa caminhada. Você pode dar um glória a Deus? Fala assim, eu não estou sozinho. Diga, Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está ao meu lado. É por isso que 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não estou sozinho. As pessoas desistem porque elas não acreditam de que elas podem caminhar, viver a sua vida com Deus ao seu lado, com Deus te ajudando, com Deus te fortalecendo, com Deus te capacitando. Uma pessoa que enfrenta uma luta violenta no casamento e ela chuta e larga, ela acha, eu não vou aguentar isso. Por que ela acha que não vai aguentar isso? Porque ela se vê sozinha. Uma pessoa que vira as costas para um chamado que Deus tem para a vida dela, ela não aguenta não, esse negócio de ficar cuidando de gente, esse negócio de ficar, não aguento não. Por que uma pessoa vira as costas para um chamado que Deus fez para a vida dela? Porque ela acha que ela está exercendo esse chamado sozinha. É por isso. Porque se ela tem aqui na sua cabeça de que ela não está sozinha, ela vai para dentro, irmão. Ela vai para dentro, ela continua com tudo. Não joga a toalha, não desiste, não abandona, mas vai com tudo. Deuteronômio 31, versículo de número 6, diz, sejam fortes e corajosos. Não tenham medos e nem fiquem apavorados por causa dos inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Eu vivo essa palavra todo dia da minha vida. Deus está comigo. Você pode dizer aí, ó, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, irmão, aleluia. E é por isso que você não vai parar no meio do caminho. É por isso que você não vai desistir. É por isso que você não vai jogar a toalha.
você vai até o final. Romanos capítulo 15, versículo de número 5. O apóstolo Paulo diz: o Deus que concede perseverança e ânimo. Quem é que nos ajuda dando perseverança e ânimo? É quem? Mas para eu poder ter Deus me dando perseverança e ânimo, eu preciso saber que Ele está comigo. Eu preciso ter fé que Ele está comigo. A Bíblia diz que sem fé porque é necessário que nós tenhamos fé. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele com fé. Então, se eu acredito que Deus está comigo, a perseverança, ela virá sobre a minha vida. O ânimo, quando eu estiver desanimado, virá. É eu ter fé e acreditar, Deus está comigo. Nós não estamos aqui nessa manhã, nesse domingo pela manhã, de brincadeira, não viemos aqui passear. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus porque temos fé. Acreditamos de que Deus está conosco. Acreditamos de que Deus está agindo em nosso favor. Acreditamos de que nesse exato momento Deus está operando no mundo espiritual e fazendo com que tudo no mundo espiritual conspire para que nós que amamos a Deus sejamos ricamente abençoados por Ele. É necessário acreditar de que Deus está conosco. E por último, para a gente quase terminar, como é que eu faço para não parar mais no meio do caminho, pastor? Efésios capítulo 6, versículo 11 a 13 diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo está todo dia armando cilada para fazer você desistir das coisas boas que Deus confiou nas suas mãos. São ciladas para você desistir do seu casamento. São ciladas para você desistir do chamado que Deus confiou nas suas mãos. São ciladas para você desistir do trabalho que um dia Deus te deu, do negócio que um dia Deus te deu. São ciladas para fazer você desistir da igreja onde Deus plantou você. Então ele diz: coloquem a armadura de Deus. A armadura é a preparação de um guerreiro. Um guerreiro utiliza a armadura porque ele sabe que está em uma batalha. Então, aqui a Bíblia diz: coloquem a armadura para vocês estarem preparados contra as ciladas que virão. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se dessa armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permaneçam firmes, inabaláveis. Depois de ter feito tudo isso, permaneçam firmes. Quer perseverar? Dá uma olhadinha para você e veja como é que está a armadura, certo? Pergunta para o guerreiro aí do seu lado assim: guerreiro, cadê sua armadura? Cadê sua armadura? Oh, meu Deus. E depois que eu tiver com a armadura, eu vou para a batalha até o final. Firme. E eu vou dar o quê? 3 flechadas na terra e parar? É isso que eu vou fazer? Eu vou flechar a terra até a hora que eu conquistar a vitória total, plena, absoluta, e falar igual o apóstolo Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, fui até o final, perseverante, e agora posso balançar a bandeira da vitória. Por favor, fique de pé que eu quero orar com você.
os dias nós somos tentados pelo diabo a desistir mais uma vez. Todos os dias somos tentados com muitas setas malignas aqui, ó, na nossa mente, e que tentam atingir o nosso coração. Setas na mente, ela brota com pensamentos. Veio uma seta, aí você começa a pensar coisa. E são coisas que parecem até que é verdade, mas é uma mentira de Satanás para poder tentar com essa seta atingir seu coração. A Bíblia chama isso de sofismas. São mentiras com aparência de verdade. Essas mentiras vêm aqui na mente. E elas vêm aqui na mente com o intuito de atingir o nosso coração. Porque se ela vem na mente, e você começa a absorver isso na sua mente, continuar pensando nisso, daqui a pouquinho aquilo que você estava pensando, você vai acabar sentindo. Aí atingiu o coração. E aí quando você sente, você fala, eu acho que eu não amo mais minha esposa. Eu acho que eu não amo mais meu marido. Eu acho que o meu tempo nessa igreja acabou. Eu acho que eu tenho que largar essa liderança. Veja se tudo não começou com uma seta que veio na sua mente. E você continuou alimentando aquele pensamento, alimentando. E esse pensamento virou sentimento, o diabo entrou no coração. Por isso a Bíblia diz, tudo que você deve guardar, guarda o coração. Pastor, eu estou com Deus, não abro. Acredito em Deus. E quero ser fortalecido por Ele. Para eu ir nessa luta até o final. Eu quero ser. Se você quer, sai do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar.